To call a timeout or a 20. Here's Isaiah. Let's see what we got. All the way up. Go! Buckle up! Oh, baby, what a play by Grant Hill. Under 3 seconds to do it. Here's Chauncey Billups. Here it is. He's got it! He's got it! Chauncey Billups hits the three. From the corner, Cade Cunningham. He hits it! A clutch triple for Cade. Fala galera, bem-vindos ao segundo episódio do Pistons Brasil Podcast. O meu nome é Matheus Leite e eu sou administrador do Pistons Brasil lá no Twitter, tá? Eu também sou administrador lá no Instagram, só que tá eu e o Arthur Thomas, que é o administrador do Bad Boys Brasil lá no Twitter, tá? Tá eu e o Arthur lá no Instagram. Para quem quiser seguir aí essas redes sociais, né, Twitter e Instagram, para quem tá com preguiça de pesquisar lá, eu vou deixar um link aí na descrição do podcast. Para quem quiser, é um agregador de links, tá? Quem quiser entrar aí, tá todos os links lá tá do Spotify, tá no YouTube, do Twitter, do Instagram. E também eu consegui colocar no Google Podcast esses dois primeiros episódios aqui. O primeiro que foi semana passada e esse agora, tá bom? Eu também estou tentando colocar os episódios em outros agregadores de podcast. Só que eu tô meio que sem tempo ainda, então... eu vou tentar, cara. Eu vou tentar colocar aí no Amazon Music, na verdade. E em outros aí. Eu ainda tô vendo. O Nicolas, que é o administrador de Freud Brasil lá, ele pediu para colocar no Google Podcast, que tem uma galera que usa também. Eu acabei colocando, tá? E para quem quiser seguir as outras páginas do Piston lá na nossa comunidade lá no Twitter, cara, é só entrar no Pistons Brasil Underline lá no Twitter, beleza? Que no primeiro tweet lá da página, que tá o tweet fixado, eu deixo os arrobas lá de cada página, caso você queira seguir a nossa comunidade toda. Tá todo mundo lá, cara. Beleza, bora começar falando sobre os assuntos de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os dois jogos, né, dessa semana. Depois do primeiro podcast nós tivemos dois jogos, que foi Pistons e Bulls lá em Paris, e Pistons e Bucks em Detroit já, tá? Teve um tempo de descanso aí, já que foi uma viagem internacional. Teve 4 dias de descanso para ir. Eu acho que foram 3 ou 4 também para voltar. Obviamente nós perdemos os dois, tá? Mas a gente vai comentar esses jogos aqui também. O segundo assunto vai ser sobre uma entrevista que o Troy Weaver deu, cara, falando um pouco sobre essa reconstrução aí do Pistons. É uma boa reconstrução, vamos lá, vamos falar a verdade. Só que, cara, é meio complicado porque a gente começou tudo do zero. Eu vou explicar tudo aí no decorrer do podcast, tá bom? E o terceiro bloco, na verdade, eu vou falar sobre... Vou responder algumas perguntas aí que os torcedores mandaram lá no Instagram, lá no grupo do WhatsApp do Pistons, lá no Twitter também. E é isso, galera. Bora começar logo falando sobre esses jogos aí. Vamos lá. Pistons versus Bulls em Paris. Chicago 126, Detroit 108. Cara, em 19 de janeiro, tá? Que foi essa partida. Numa... sei lá, terça-feira, quarta-feira, nem lembro mais. Enfim, só teve 1, 2, 3, 4... só teve 5 partidas esse dia. E o Pistons essa partida foi de tarde, tá? Então, cara, eu acho que a maioria das pessoas acabaram assistindo aí. E pra variar, o Pistons perdeu e passou vergonha de novo, né? Depende do torcedor também. Já que alguns querem desesperadamente aí o tanque, né? Enfim, bora começar falando aqui do resumo rápido do jogo, tá? Cara, esse jogo, ele é o mesmo roteiro de todos os outros jogos do Pistons praticamente. Porque, mano, o Pistons fica remoendo o resultado, fica ali tentando, diminui para 10,
aí diminui ali para 8, aí o adversário vai lá e aumenta para 12, vai para 14, aí o Pistons faz uma run de 6-0, aí abaixa para 8 pontos, aí sobe para 10 de novo. Cara, fica nisso o jogo inteiro. E o Pistons, no final das contas, não consegue beliscar uma vitória aí, ou algo do tipo. O primeiro quarto desse jogo a gente perdeu por 31-24, o que aqui já ferra tudo, porque o Pistons sair atrás assim é muito difícil virar, cara. É muito complicado. O segundo quarto foi mais equilibrado, 34-32 pro Bush. A gente acabou perdendo. Não ganhamos nenhum quarto, na verdade, nessa partida. A gente perdeu o primeiro quarto. O primeiro quarto por 6 pontos. 7 pontos, na verdade. O segundo por 2 pontos. O terceiro quarto nós perdemos de 28-23. E o último quarto, 33-29. No terceiro quarto ali, o Pistons... no último quarto, na verdade, o Pistons ainda tentou uma reação ali, mas não deu certo. O Bulls acabou ganhando por 20 pontos ainda. Eu ainda pensei que a gente não ia brigar ali no clutch time, mas acabou que eles acabaram foi abrindo mais o resultado e ganharam por 20 pontos. 18 pontos, na verdade, né? Cara, o desempenho do nosso time... Esse era pra ser o jogo do Killian Hayes, sabe? Porque a torcida sabe que ele tá meio que numa remontada aí. Já faz alguns jogos nessa temporada. Só que, mano, ele precisava jogar bem nessa partida, porque, cara, é o país dele. A galera ia estar assistindo, todo mundo ia estar vendo. E infelizmente ele teve uma partida horrorosa. Na verdade, ele lembrou até aquelas primeiras partidas dele na temporada regular, nessa temporada, que ele era provavelmente não, né? Era o pior jogador da NBA, levando em consideração que ele é um cara que foi draftado na pick 7, né? Não comparando com, sei lá, com os jogadores da G-League, que tem contrato two-way, etc. Mas comparando com os jogadores de NBA mesmo. Ele não estava parecendo jogador de NBA no começo da temporada. E nessa partida, eu não sei se ele tava nervoso ou só foi um dia ruim. Porque, cara, ele tava vindo numa boa sequência. Claro que tem um jogo ou outro que ele não vai bem, mas assim, dessa forma, igual foi nesse jogo aqui, foi meio complicado, cara. Ele teve 4 pontos em 30 minutos. 8 assistências, pelo menos, né? Quantos turnovers ele teve? 4 erros, cara. 4 erros. E 2 de 13 nos arremessos de quadra. 0 de 6 nos arremessos de 3. Cara, não conseguiu nenhuma tentativa para lance livre. Foi uma partida horrível. Cara, a torcida do Pistons lá nos Estados Unidos tava brava com ele. Eu entendo também, né, cara? Era um jogo pra ele mostrar alguma coisa, mas sei lá, cara. Eu acho que só foi um jogo ruim. Pode acontecer. Bora ver os próximos jogos aí, tá? E no jogo contra o Bucks ele não jogou também. Inventaram uma lesão lá. Não sei se ele só tava tentando que esquecessem lá esse desempenho dele na França. O Ivy, 16 pontos, 3 rebotes e 4 assistências. Cara, essa partida do Ivy não foi boa, mas ele costuma ter umas partidas assim que ele não vai bem, mas o aproveitamento dele é bom. Então quem não assiste o jogo acaba vendo o aproveitamento e acho que ele teve uma boa partida. Mas não teve uma boa partida, mas, cara, sei lá, 50% de aproveitamento em arremesso de quadra. O calor ainda, cheio de problemas na defesa. Eu acho que tá bom, pelo menos nos números, né? Porque em quadra ele acabou sendo negativo, né? Principalmente na defesa, que, cara, é complicado. O Ivy na defesa teve muitos problemas ali nessa partida. Não só nessa partida, né? Mas nessa ficou muito evidente em algumas jogadas ali que acabou não tendo ajuda defensiva. Ele ficava esperando essa ajuda, mas, cara, não era para ter ajuda. Era para ele resolver ali no 1 contra 1 e acabou não resolvendo. As Stewart, cara, o Stewart estava voltando de lesão, numa lesão no ombro que deixou ele fora nos últimos 2 jogos, eu acho, cara. Ou foi no último jogo, eu não lembro. Só sei que ele estava questionado para essa partida, mas ele acabou jogando. Inclusive, quando ele ia pro banco, ele usava
uma bolsa de gelo não, cara. Quase uma armadura de gelo ali no ombro, cheio de esparadrapo em volta do ombro dele ali. E ele tava machucado, né, cara? Tentaram colocar ele ali na partida, mas não foi uma grande partida do Stuart também. Cara, é bizarro. Ele teve que jogar de pivô aqui, tá? Porque o Jalen Duren tava voltando de lesão. O Jalen Duren tinha perdido as últimas 5 partidas e acabou começando no banco por opção do treinador, tá? O Ozzy Stuart de pivô pegou 11 rebotes, mas, cara, 1 de 10 nos arremessos de quadra. Um pivô que chutando 1 de 10 é complicado. Realmente acabou não ajudando o time. 0 de 4 para 3. O aproveitamento dele para 3 pontos caiu nos últimos jogos. Eu acho que tem a ver também com essa lesão aí no ombro dele. Mas vamos ver. Ele ainda tá lesionado, não jogou contra o Bucks também. Vou falar daqui a pouco dessa partida. Mas eu acho que tem a ver aí esse baixo desempenho dele nas bolas de 3. Eu acho que tem a ver também com esse ombro dele. O Bey. Cara, o Bey... Outra partida horrorosa do Bey de titular. Cara, essa lineup aqui... Ivey, Bojan e Bey é muito complicado defensivamente. Nenhum desses 3 realmente entra em quadra para defender. O Bojan até entendo, cara, porque se ele tiver um time com 4 defensores em volta, ele não é exposto defensivamente, tá? Eu acho que ele consegue segurar ali na defesa. Mas quando ele joga com 3 defensores ruins, aí fica complicado. Principalmente porque o Bey não é nem que ele é um defensor ruim. Ele veio na NBA, na temporada de rookie dele, ele era um bom defensor, tá? Até no segundo ano dele, ele ainda mostrava ali uns flashes. Ele nunca foi um cara negativo defensivamente. Só que essa temporada, não sei, ele tá com preguiça, ele tá sem vontade de jogar defensivamente. Muito peladeiro, né? Pra não falar outra coisa, o cara não passa a bola pra ninguém, etc. 6 de 16 pro Bey em arremesso de quadra e 2 de 5 para 3. Pelo menos teve 40% para 3 aqui, né? Melhor que nada. Um turnover, 9 rebotes. É isso, não tem muito mais o que falar pro Bey. O Bojan, que foi o nosso destaque aí nessa partida, entre os titulares, teve 25 pontos, 9 de 20, 45%, tá bom, né? Melhor que nada. 3 de 9, não chutou tão bem assim, levando em consideração que ele chuta 40% de 3. Ele chutou 3 de 9, que dá 33%. Eu acho, né? 33% de aproveitamento em bola de 3. Nessa partida. O Bucks também não foi bem, 1 de 8. O Diallo realmente foi interessante nessa partida. Ele fez 17 pontos. Acabou jogando 21 minutos só. Eu acho que foi um erro do Casey aí. Ele não... Cara, o Casey é realmente meio complicado aí nas lineups. Ele não controla muito bem isso. Eu acho que ele coloca lá na planilha dele, ele coloca assim: hoje o time vai jogar com 9 jogadores na rotação, e cada jogador vai jogar certa quantidade de minutos, né? Aí ele colocou: o Diallo vai jogar 20 minutos, e mesmo se o Diallo estiver bem, o Diallo não joga mais que isso. Ele jogou esses 21 minutos aí, fez 17 pontos, errou 2 arremessos só, e cara, plus minus positivo, né? Eu sei que o plus-minus não é uma estatística muito boa para avaliar jogador individualmente, mas eu acho que deu para mostrar aqui que o Diallo e o Duren, que eu já vou falar, foram os 2 melhores jogadores do Pistons. E cara, o Duren voltando de lesão, jogando apenas 18 minutos, fez 11 pontos e 12 rebotes, 4 de 4 no arremesso de quadra e 3 de 4 nos lances livres. Pegou 3 rebotes ofensivos, deu 2 tocos e deu um roubo. Fez um roubo, né? Teve um roubo. Mano, o Duren é incrível, cara. Esse jogador... Nossa, eu vou agradecer a Troy Weaver até o Duren se aposentar com o Pistons daqui a 20 anos. Mano, o Duren é sensacional, ó. O cara jogou 18 minutos, pegou os 12 rebotes dele ali. Lembrando que a gente tava com um problema dos rebotes por causa... Porque, cara, o nosso time titular... Sem o Duren, que estava machucado, era Killian Hayes, que tem 1,96, o Jaden Ivey, que tem 1,94, eu acho. 1,94 ou 1,96, por aí. Eu acho que é 1,94 mesmo. O Ozzy Stuart tem 2,4, 2,5 por aí. O Bojan tem 2,1 e o Bey tem 2,1.
cara, nenhum deles é atlético, tirando o Ive. E o Ive não é um grande reboteiro. O único reboteiro do time aí é o Stewart, só que o Stewart, o negócio dele é mais rebote ofensivo ali, ele consegue se posicionar bem, consegue dar uns tapinhas ali. Cara, mas defensivamente, nos rebotes esse time tem muitos problemas. Mas com a volta do Duren, esses problemas praticamente acabam, né? O Pistons sem o Duren, nessa sequência daí de 5 jogos, o Pistons foi o último da NBA em rebote por jogo. Com o Duren, o Pistons é o 15º. Praticamente só o Duren pega rebote ali. O Bey também é bom nesse rebote, só que ele não é tão atlético assim, ele não é tão longo, então ele acaba tendo muita dificuldade nos rebotes defensivos aí contestados, tá? Enfim, Pistons perdeu 18 pontos, o time aí viajou de volta, descansou por uns 3, 4 dias aí. Esse jogo foi no dia 19 e no dia 23 o Pistons jogou contra o Milwaukee Bucks em Detroit, já em Detroit, tá? Voltando da viagem de Paris, como eu disse, e perdeu por 20 pontos. Aí você se pergunta, 20 pontos de diferença? Eu acho que você pode imaginar que foi um jogo disputado. Claro, 20 pontos é um blowout ainda, mas a pessoa pode pensar, pode ser que tenha sido igual contra o Bulls, né? Contra o Bulls, que o Pistons fica brigando ali pelo resultado e no final o adversário acaba deslanchando, né? Por ter mais veteranos no time, por serem mais experientes e tal, mais talento, etc. Mas, cara, esse jogo foi bizarro, surreal, cara. O primeiro quarto, o Pistons fez 24 pontos. Tu imagina, 24 pontos tá bom, cara. Melhor que nada, né? Melhor que, sei lá, fazer menos que 20 pontos. Só que, cara, mano, o Pistons tomou, na verdade, fez 24 pontos e tomou 49 pontos. Mano, 49 pontos em um quarto. Eu sei que o Pistons tem a segunda pior defesa da NBA, só tá atrás de San Antonio, mas, meu amigo, 49 pontos no primeiro quarto. Cara, o Pistons perdeu aí, não tinha mais o que fazer. O Bucks já não tava mais querendo jogar depois. Pode ver que o Pistons até ganhou os últimos 2 quartos, tá? Vou falar logo os quartos aqui. O primeiro quarto, 49-24 pro Bucks. Segundo quarto, 34-31 pro Bucks. O terceiro quarto, 37-32 pro Pistons. E o último quarto, 38-35 pro Pistons. O Pistons ganhou 2 quartos aí, sendo que 3 foram competitivos. Só que o jogo já tinha acabado no primeiro quarto. Em casa ainda, cara. Se você for ver o retrospecto do N. Casey com o treinador do Pistons jogando contra o Milwaukee Bucks, é um negócio bizarro. Eu acho que tem uns 20 jogos, ele só ganhou uma. E um foi o ano passado, na temporada passada, na verdade, que o Josh Jackson fez 24 pontos. Vamos para as estatísticas desse jogo, cara. Não sei. Teve algumas coisas positivas até, tá? Por mais que tenha sido uma derrota aí. Cara, no primeiro quarto, o Giannis fez 20 pontos. Não errou nada. Ele deve ter errado uma bola de 3 ali, no máximo. Cara, ele fez 20 pontos. Eu jurava que ele vinha para 60 nessa partida. Mas ele acabou só com 29 pontos. Sendo que eu acho que a maioria foi de lance livre, inclusive. Ele fez 9 pontos em 3 quartos. Sendo que ele fez 20 ali no primeiro quarto. Ele tava voltando de lesão, inclusive. O Pistons tem muito problema contra o Bucks, porque o Pistons não tem altura, cara. Os jogadores do Pistons não são tão longos assim, na envergadura. E acabam tendo problemas com o Bucks, porque eles jogam com o Giannis e o Brook Lopes, né? Que são caras bem altos e longos. Então fica muito complicado pro Pistons jogar no... O Isaiah Stewart não jogou nessa partida, então prejudicou também o Pistons. A line-up do Pistons nessa partida foi Jaden Ivey, Livres jogando na 2. Eu já vou explicar isso aqui. O Bey na 3, o Bojan na 4 e o Dude na 5. O Livres está listado como 2 aqui, mas ele não joga como um 2, né? Na verdade, essa line-up do Pistons aqui é um guard, que é o Ivey,
e 3 wings, perdão, e um center, que é o Duren. Os 3 wings são, obviamente, Bojan, Livers e Bey, ou Bey Livers aí. O Bojan, ele, por mais que ele esteja listado aqui nessa escalação como um 4, ele joga como um 2, né? Ele é um wing que joga nas 3 ali, nas 3 alas. E ele joga bem, cara. Ele teve uma boa partida aqui. Ele jogou 27 minutos só, jogou 3 quartos e teve 33 pontos. É isso, cara. Ele é um chutador de elite. Chutou 11 de 15 arremessos de quadra e 6 de 7 nos arremessos de 3. Mano, a gente tá numa situação muito boa com o Bojan. Porque se o Pistons trocar, eu acho que o Pistons só troca se conseguir essa pique desprotegida que o Troy Weaver quer, né? Se o Pistons não trocar o Bojan, pode ser que troque lá no draft, né? Com um valor mais alto. Mas, cara, se não trocar, ele ainda ajuda o Pistons, porque ele é um chutador muito bom, cara. Ele passa muito bem a quadra. E com o Cade ali, ele pode fazer um estrago com um jogador que vier ali nesse próximo draft. Cara, o Pistons tá muito bem com o Bojan, tá? Em qualquer situação aí que acontecer. O Bey teve 21 pontos. Não se engane que ele teve uma partida horrorosa e a maioria desses pontos dele aí foi com terrão em quadra já, tá? Ele ficou até o final ali. Jogou seus 28 minutos. E fez 21 pontos. 6 de 14 nos arremessos de quadra e 2 de 6 nas bolas de 3. Ele não jogou bem, cara. Problemas defensivos, não passa a bola pra ninguém. Ainda teve 2 assistências aqui nessa partida, que é bem raro pra falar a verdade. Eu acho que lá nas odds, se tu for apostar no Bey, as odds para 0.5 devem pagar R$10 para cada R$1 apostado. 10 para cada R$1 apostado, na verdade, né? Porque, cara, é muito difícil ele ter uma assistência na partida. O Livers começou como titular, como eu falei, porque o Isaiah Stewart estava fora, com uma lesão no ombro. Ele fez 9 pontos só. Mas, cara, tá bom, o Livers ele defende e tal, ele faz a dele. É um 3&D, né? Ele fez a dele, jogou 21 minutos. Cara, o Ivy não jogou tão bem assim. Mas 4 turnovers, mas ele teve um duplo-duplo aqui, 12 pontos e 11 assistências, 4 de 10 nos arremessos de quadras e 1 de 4 na bola de 3. Ele não jogou tão bem, mas ele também não jogou tão mal assim. A culpa da derrota não foi dele, tá? Enfim, o banco de ala jogou bem de novo. 4 de 7 nos arremessos de quadra. O Bucks foi mal novamente. 2 partidas ruins seguidas do Bucks. O Corey Joseph teve que jogar, porque eu acho que eu falei lá no resumo de Pistons e Bulls que o Killian machucou, né? Supostamente machucou aí. Tava com dores no ombro. Não sei se é mais um descanso para ele aliviar um pouco a mente aí. Mas ele acabou não jogando essa partida contra o Bucks. E quem teve que entrar ali no banco foi o Corey Joseph, cara. Que, meu Deus do céu. Só de pensar que esse cara tem que entrar. É por isso que quem não gosta do Killian nem pede pro Killian sair. Porque quem entra é o Corey Joseph, né? Nossa. 5 pontos, tem 7 assistências ainda. Ah, cara, pelo amor de Deus. 2 de 7 arremessos de quadra, não tem condições. Kevin Knox. Kevin Knox entra de vez em quando, né? Ele defende, ele chuta de 3. Ele faz o que o treinador manda, tá? Ele é um bom roleplay pelo que ele recebe. McGruder entrou também, o Noah entrou porque o Duren ficou muito sobrecarregado ali. Ele teve que descansar um pouco e o Noah acabou tendo que entrar. Jogou 6 minutos e foi horroroso, pra variar, né? Cara, e eu vou falar do Duren que, meu Deus, 23 pontos e 15 rebotes com uma assistência ainda. Eu acho que ele vai ser um pivô de 2, 3 assistências por temporada aí, tá? No futuro. Ele tem uns passes bem interessantes aí. O playmaker dele é interessante. Ele também teve 2 roubos e 2 tocos. 9 de 13 nos arremessos de quadra e 5 de 5 nos lances livres. O Duren, ele tava chutando 40% nos lances livres antes de virar titular no Pistons. Agora ele tá chutando mais de 70%, cara.
é impressionante. Ele é um cara que trabalha muito. Ele tá começando a mostrar ali algumas jogadas no porte que ele não tinha. Tá começando a segurar a bola. Que ele acabava tendo as mãos muito ruins, né? Geralmente pivôs têm mãos ruins que acabam não segurando a bola ali no pick and roll, na ponte aérea. Hoje em dia ele já é uma ameaça ali na ponte aérea. E, cara, tirando o primeiro quarto, ele defendeu bem o Giannis e o Brook Lopes. O Brook Lopes não, porque na maioria das vezes ele tinha que defender o Giannis, né? O Giannis infiltrava, ele tinha que contestar o arremesso do Giannis. E acabou sobrando o Brook Lopes só ali, Brook Lopes só, tá? Que aí já não tem mais o que ele fazer, né? Ele tem que defender só um. O Brook Lopes ficava ali na sobra e o Pistons, como o Aziz Stewart não estava na partida, ficou com um time meio baixo, né? Ficou com as livres ali, tendo que jogar de pivô algumas vezes. Cara, essa derrota aqui era uma derrota que ali no primeiro quarto foi horrível. Depois o Pistons acabou fazendo a parte dele, tá? Só para não ser humilhado por perder por uns 70 pontos aí. Perdeu por 20 ainda. Pelo menos isso, né? Mas, cara, essa partida, numa situação normal, o treinador tinha sido demitido. Só que, mano, o Casey pode atirar em alguém dentro de quadra que ele não vai ser demitido, né? O Troy Weaver ama ele. Na verdade, os jogadores amam ele também. Mas, cara, como treinador, ele já não tem mais condições. Dá até dor de cabeça só de imaginar que na temporada que vem ele ainda tem contrato. E é muito provável que ele não seja demitido, que ele continue no cargo aí para cumprir o último ano e depois ir para o front office. O meu sonho é que ele adiante esse processo de ir para o front office e vá logo no fim da temporada, né? Ao invés de ter que ficar mais um ano no Pistons. Mas acho que ele vai querer ficar, ele não vai recusar esse último ano de contrato dele. Eu acho que o Troy Weaver também não vai fazer isso. Bem, vamos lá. O segundo bloco vai ser sobre, como eu disse lá na abertura, vai ser sobre a entrevista que o Troy Weaver, o nosso general manager, deu para o The Athletic, tá? Jornalista James Edwards, tá? Para dar os créditos aí. Interessante essa entrevista que ele fala algumas coisas que muitos torcedores queriam saber, algumas opiniões dele. E vai ser interessante, eu vou comentar cada opinião que ele deu aqui nas perguntas, tá? Foi basicamente um perguntas e respostas aí com o Troy Weaver. Vamos lá. A primeira pergunta que o jornalista fez foi que lá na primeira coletiva de imprensa do Troy Weaver, ali quando tava ali na pré-temporada, no Media Day, foi perguntado para ele o que ele queria, né, para essa season, para esse ano. Ele respondeu basicamente, lá na época, ele respondeu que ele queria que o time fosse competitivo, né? Aí o jornalista faz essa mesma pergunta para ele: o que você acha dessa afirmação? Você acha que o time está sendo competitivo? Ou acha que não está? Bem, ele basicamente fala que está gostando do time, que está competitivo. Não faço ideia onde ele tirou isso, mas ele aqui cita uma sequência, o Troy Weaver, tá? Cita uma sequência de jogos que nós tivemos na costa oeste, ali pelos lados da Califórnia, que lá no primeiro episódio do podcast eu acho que eu citei essa sequência de jogos, que foi na sequência que o Cade acabou se machucando ali e ele não jogou esses jogos, tá? Na costa oeste. E eu confesso que essa sequência realmente foi bem interessante, porque o Pistons costuma ter muitas dificuldades nesses jogos na Califórnia. E o Pistons acabou jogando bem em algumas partidas, foi competitivo. Eu não lembro se o Pistons ganhou algum. O Pistons perdeu pro Lakers, perdeu pro Clippers, perdeu pro Kings, ganhou do Nuggets, eu acho. Eu acho que a gente jogou contra... Mas o Nuggets não tava na costa oeste, né? A gente jogou contra o Suns também. Também não é costa oeste exatamente. Mas nós tivemos bons jogos contra esses times aí.
E ele basicamente só citou isso, né? Ele fala que ao longo da temporada, com as lesões que o Pistons teve, realmente teve, perdeu o melhor jogador do time, perdeu o Bagley. Cara, o Bagley, ele veio para ajudar o Cade e eles não jogaram juntos essa temporada. Isso que é meio bizarro, né? Quando o Cade estava saudável, o Bagley estava machucado. E quando o Bagley estava saudável, o Cade machucou. Aí ficou meio complicado. Basicamente ele fala isso. Ele ficou satisfeito. E eu acho que nenhum torcedor do Pistons vai concordar com isso. Pelo menos nenhum que eu conheço, né? Ali no grupo do Pistons, por exemplo. Eu acho que ninguém vai concordar com isso. O Pistons tem a segunda pior defesa. Cara, é blowout todo o jogo. É horrível, tá meio complicado. Os jogadores também não. Às vezes eles mostram que estão, tá? Fica evidente isso pra gente, que eles estão sem vontade alguma de jogar. Em algumas partidas, tá? Na maioria, na verdade. Até porque a gente perdeu a maioria. Mas tem partidas que eles mostram ali que estão tentando ganhar, tá? Mas tem outras que não. Cara, no primeiro quarto tu sabe que eles simplesmente querem voltar pra casa e descansar, dormir ou algo do tipo. Mesmo jogando em casa, tá? A segunda pergunta, que não é exatamente uma pergunta que o James Verdert fez pro Troy Weaver, é que isso eu concordo também, tá? E muita gente não entende. Mano, o Pistons iniciou uma reconstrução sem nada, do zero. Eu não lembro um time que construiu uma equipe assim do zero. Eu acho que o único que vinha à cabeça o Brooklyn Nets, talvez, porque eles não tinham escolhas, né? Mas, cara, a situação deles é mais fácil porque, como eles são de mercado grande, eles simplesmente contrataram o Kevin Durant ali na Free Agency, né? Não foi exatamente uma Free Agency, né? Foi um trade unseen, mas mesmo assim foi basicamente um agente livre ali que eles pescaram na Free Agency. Cara, o Pistons, quando o Pistons resolveu reconstruir, o Pistons estava tentando ir para playoffs, tá? Eu não vou lembrar o ano exatamente. Acho que foi 19-20, que foi o último ano ali do Pistons sem um general manager. O Troy Weaver não tava ainda, quem tava era o Stefanski, tá? O Pistons tentou ir para playoffs, fez um time ali, contratou o Derrick Rose, ainda tinha o Blake tava vindo na melhor temporada da carreira, mas ele acabou machucando ali no começo. A gente ainda tinha Luke Kennard, André Drummond, essa galera toda, tá? Eu acho que o Tony Snell tava também, né, nessa última temporada aí, antes da reconstrução. E no meio da temporada, o Pistons resolveu ir pra reconstrução. O Pistons dispensou vários jogadores, o Reggie Jackson ainda tava. Teve que dispensar essa galera porque eles não tinham valor de troca nenhuma. Markieff Morris, o André Drummond foi trocado por uma pique de segundo e o Hanson. O Hanson nem tá mais na NBA, cara. O Pistons teve que se desfazer de uma galera ali porque não tinha mais como. O Derrick Rose parou de jogar no final da temporada. Foi a temporada da Covid, né? A temporada que a NBA parou por causa da Covid. Cara, o Pistons começou do zero a reconstrução. O Pistons não teve ninguém para trocar e para ter alguma coisa na volta. Por exemplo, o Thunder. O Thunder tinha o Paul George, cara. Eles tinham o Paul George, trocaram o Shai por 500 picks ali. Entendeu? Por exemplo, quem é o melhor jogador do Thunder hoje? O Shai. E a gente não teve essa regalia, né? Nós tivemos que começar exatamente do zero. Muito complicado, né? Não tem muito o que falar sobre isso. E ele fala algumas situações que ele costuma dizer várias vezes que, cara, isso leva tempo, né? Não é do dia pra noite e tal. Isso eu concordo com ele. E ele sempre fala, muita gente não entende isso, mas ele fala que não é reconstruir, é restaurar, tá? Porque, se eu não me engano, cara, ele fala que é restaurar porque ele perguntou pro pai dele, o pai dele gostava de carro e tal, carros antigos, e ele perguntou se o pai dele estava ajeitando esse carro antigo para transformar em novo, tá? Tava pintando, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente. Ele fala que ele perguntou pro pai dele: pai, o senhor tá reconstruindo isso? Aí ele fala: não, filho, isso não é reconstruir, é restaurar. Reconstruir parece que
que é quando não tinha nada antes, né? Aí quando você reconstrói é quando era uma coisa muito ruim para uma coisa boa, algo assim. E restaurar não, restaurar era uma coisa muito boa que você restaura para uma coisa muito boa, para voltar a ser uma coisa muito boa, né? E é basicamente isso. Na época ele citou até alguns times lá. Por exemplo, o Pistons está restaurando porque o Pistons já foi grande um dia, né? Já é um time tricampeão, então o Pistons está restaurando. E tem outros times que não podem restaurar, eles reconstroem, porque eles nunca ganharam nada. Algo assim, é meio soberbo aí da parte do Troy. Cara, eu gostei, eu gosto do Troy. Ele, claro que ninguém é perfeito, mas ele é um bom GM aí pro Pistons, tá? E basicamente ele falou isso, falou para que leva tempo. Aqui aí o Troy faz uma citação interessante aqui. É uma analogia, na verdade, de carro de novo, tá? Eu acho que ele gosta de carro, só acho. Que você tem um carro bonito, tá lá novinho, aí vai passando o tempo, ele vai criando ferrugem, vai criando arranhões, etc. Aí essa analogia, o que ele quer dizer? É que alguns times que estão reconstruindo, ele decide assim, alguns times que eles chamam de reformas ou reconstruções, seja lá o que eles querem chamar isso, né? Essa é a citação dele aqui entre aspas, tá? Eu acho que é uma analogia basicamente assim, que alguns times eles que estão em rebuild, né? Em reconstrução, cara, eles só escolhem os jogadores ali no draft sem pensar em nada e o vestiário acaba ficando bem ruim com o passar do tempo, né? Eu acho que é uma indireta aqui pro Rockets, talvez seja, porque, cara, o vestiário do Rockets é meio estranho, né? Falta um pouco de liderança. Pelo menos isso o Pistons não tem, né, cara? O time é ruim e tal, é mal treinado. Mas, cara, o vestiário do Pistons nunca teve problema nenhum. Os jogadores gostam uns dos outros e tal. E, cara, ele fala isso. Ele fala que o maior orgulho dele é ter o direito de ter caras muito bons no vestiário, né? que possam lutar por alguma coisa. Aí ele faz outra citação. Confia em mim, a barragem vai quebrar e quando ela quebrar vai ter um grande fluxo. Ele basicamente está falando que é para a gente esperar mais um pouco, porque quando essa reconstrução ou restauração, né, como ele gosta de dizer, acontecer, vai ser muito incrível para o Pistons, tá? E para finalizar aqui nessa parte, ele fala que está confiante muito mais agora do que ele esteve em 2020, quando ele chegou no Pistons, tá? Eu não sei se é um blefe dele ou tirar o dele da reta aí, ou alguma coisa do tipo, mas ele basicamente diz que está mais confiante agora. Cara, eu vou confiar no Troy, tá? No Troy eu confio aí, pelo menos por enquanto. Aqui, a próxima pergunta que fizeram que o James Edwards fez para o Troy Weaver foi sobre o desenvolvimento em equipe, tá, do Pistons, que é meio estranho, tá sendo um desafio pro Pistons, porque, cara, o Pistons às vezes não parece um time, parece um catado em quadro. Coloca lá 9, 10 jogadores na partida e vê o que eles fazem ali, vai pela criatividade mesmo. O Troy, ele fala que ele confirma, né, que está sendo um desafio, só que ele fala que é meio complicado por causa das lesões também. Isso é verdade, né? Concordando mais uma vez com o Troy. Nós tivemos muitas lesões, como eu já disse aqui na pergunta anterior. Cade machucado, Bagley machucado, Livers machucou. O B acabou machucado. Cara, o B nunca tinha perdido uma partida por lesão na carreira dele. No Pistons, tá? No college eu não lembro, mas no Pistons nunca tinha perdido por lesão. E ele acabou perdendo alguns jogos. O Stewart machucado, Dury machucado, o Bucks não começou a temporada. Cara, foi muito complicado isso pro Pistons em questão de lesões. Mas ele fala aqui que quando todos esses caras estiveram juntos em quadra, o Pistons parecia ter uma identidade. Eu confesso para vocês que eu não lembro quando o Pistons teve todo mundo disponível.
eu acho que na partida na França, talvez. Cara, essa foi a única partida que o Pistons tinha todo mundo praticamente, né? Tirando o Cade, obviamente. Com a sua perninha quebrada ali, sua perninha de pau. Mas eu não lembro o Pistons totalmente saudável. Cara, eu não sei se eu concordo com ele aqui, mas eu entendo o que ele tá tentando dizer, né? Que eles estão buscando uma identidade para esse time. Que ele sempre fala que era para ser defensiva, mas que de defensiva não tem nada. Mas ele fala aqui que o Bucks é um cara muito bom pro banco, que o Kenyon e o Stewart evoluíram bastante, e realmente evoluíram para essa temporada. Fala até do Kevin Knox. O Kevin Knox ajuda às vezes, né? Quando ele entra, ele ajuda e tal. E ele elogia bastante o Livers aqui. É interessante porque ele fala que o Pistons sentiu muita falta do Livers. Cara, não que o Livers tenha um impacto incrível, mas não sei se é pra tanto também. Mas ele ajuda bastante o Pistons porque defensivamente ele é muito bom. Talvez, né, em questão de QI defensivo, ele seja o mais inteligente do Pistons. Cara, em troca, ele é muito comunicativo em quadra. A voz dele, ele tem voz ali na defesa. Os jogadores do Pistons são muito bem calados até. Tirando o Cade no primeiro ano dele ali na primeira metade da primeira temporada dele, ele era meio calado, mas ele começou a falar mais com os jogadores ali em quadra. E o Livers sempre falou, na verdade, até porque ele é mais velho. O Livers, apesar de parecer jovem, ele já tem os seus 24, 25 anos aí. Ele ficou 4 anos no college. E o Troby fala que gosta bastante do Livers, que ele vai ajudar muito o time, junto com o Killian e o Stewart são os melhores defensores e tal. E é isso, essa pergunta aqui, que é a primeira, segunda, terceira. Essa terceira pergunta que o James Edwards fez pro Troy Weaver. Aqui, a próxima pergunta é sobre o Killian Hayes. Essa explosão, não sei se é exatamente uma explosão, mas o Killian jogando bem, né? O Troy Weaver falou sobre essa evolução dele, que é interessante porque ele fala, ele faz uma analogia também engraçada. Ele fala assim: quando o seu filho vai para a faculdade, lá na faculdade e fico lá morando, né, lá na universidade. Aqui no Brasil é diferente, o cara volta para casa e tal. Mas ele basicamente fala que no primeiro ano seu filho sai de casa, né? O seu filho volta ali nas férias e você não percebe diferença nenhuma. Aí no segundo ano ele volta e você também acaba não percebendo nenhuma diferença. Mas no terceiro ano, ali no quarto ano, ele volta e você pergunta: caramba, esse é meu filho mesmo? E você acaba até não reconhecendo que o seu filho mudou bastante. E ele fala isso, que cara, alguns caras demoram pra evoluir, né? E 3, 4 anos, o Killian demorou 3 anos aí pra evoluir. E ele também fala que o Killian precisava americanizar o seu jogo, que estava muito ali pregado no jogo europeu, né? Nas regras FIBA e tal. E ele tinha mesmo um estilo de jogo ali, até tem ainda, para falar a verdade, esse estilo de jogo mais propenso às regras FIBA, aos espaços do basquete FIBA, tá? Mas ele fala isso. E aqui uma outra citação engraçada não, mas interessante, que ele sempre fala que não escolhe o jogador, mas sim a pessoa. Ele brinca de novo que ele só escolhe jogadores que arrumam a cama. O Casey falou isso na temporada passada, no draft. Na temporada passada não, né? No draft desse ano, o Casey citou isso, que eles escolhem os jogadores que arrumam a cama, né? Aí o Troy falou, além disso, eu nunca vacilo na pessoa, tá? Ou o jogador. Ele fala isso aí, né? Eles falam que não erra, né? No draft. Pelo menos nessas escolhas altas aí. Cara, todos eles se tornaram jogadores de NBA, pelo menos, né? Nessas escolhas de primeira rodada. Ao menos isso, né? A próxima, o James Edwards fala sobre o Jaden Ivey e o Jalen Duren. Ele fala o que o Troy Weaver viu nesses jogadores agora, né? Que está com eles. Que o Troy Weaver não viu
na época de análise dos prospectos ali no draft, tá? O Troy fala que... Ele primeiro fala do Duren, que ele é um grande jogador, mas... Na verdade ele fala assim, Jalen Duren tem uma chance de ser um grande jogador, mas ele é um grande companheiro de equipe. Você pode olhar para o seu físico e dons e tal, mas a forma como ele tem sido um bom companheiro de equipe para um jovem garoto, tudo entre aspas, tá? Para um jovem garoto, o mais novo da NBA, inclusive, é um grande exemplo. Isso eu percebi do Jalen Duren também. Ele não é um cara egoísta nem nada. Tá certo que ali nos rebotes ele toma conta de tudo, né? Na verdade até melhor, porque o Pistons melhorou nas estatísticas, assim. O Zion Stewart já tá até deixando os rebotes ali para ele. É bom ser egoísta assim às vezes, porque tira os rebotes da mão do adversário, inclusive com os outros jogadores fazendo o box out, né? E ele fala que o Jalen Duren é um bom companheiro de vestiário, a gente percebe isso. E sobre o Jaden Ivey, o Trevor fala basicamente... ele é obstinado, tem uma mentalidade de querer ser bem sucedido. O Trevor fala de novo que você só escuta falar essas coisas, né? Só que você não percebe inteiramente até conviver com essa pessoa, né? Que ele é obstinado a ser bem sucedido como jogador e como pessoa, tá? O Ivey não é tão maduro assim ainda, ele parece um crianção em quadra, cara. Parece que ele tem 15 anos de idade jogando na NBA. Só que eu acho que é normal para um calouro, assim, pro estilo de jogo dele e tal. Por mais que ele tenha ficado 2 anos ali no college, ele ainda ainda parece ser muito um adolescente de, como eu falei, 15, 16 anos. Mas ele vai ser pai agora. O Cade já é pai também, né? O Cade foi pai com 15 anos, provavelmente. Ou 16, sei lá. Mas o Cade já é bem maduro, cara, pra idade dele. Ele tem 21 anos, se eu não me engano. Ele é o líder do time. Os jogadores escutam ele. Ele é um exemplo pros jogadores e tal. E o Ivey, eu tenho certeza que vai ficar mais maduro agora. No basquete e na vida pessoal também. Com a chegada desse filhinho dele aí que tá pra nascer. E a última pergunta da reportagem e do bloco, o jornalista pergunta pro Troy Weaver: parece que você tem aspirações, mais cedo ou mais tarde, de um desafio para a pós-temporada, né? Play-in ou playoff. E quando é que ele vai tomar essa abordagem para tentar ir pro play-in e para playoffs, né? O James Harden, ele tem uma teoria que na próxima temporada, em 23-24, o Pistons vai ir com tudo para tentar play-in, tá? Aí ele também pergunta, nesse ano, se tiver na deadline, né, no fim do prazo de negociação, se o Troy vai fazer alguma coisa. Aí ele pergunta, depois ele pergunta se essa observação dele tá certa, né? E o Troy responde que a mesma coisa de sempre, que ele vai fazer o que ele fez nos outros... Eu não sei se ele tá falando... ele fala nesse prazo, né? Nessa deadline, eu acho que ele vai fazer... Ele não vai fazer grandes coisas nessa deadline, né? Provavelmente isso. Não tem por que fazer também. O Pistons tá em tanque essa temporada, então não tem por que o Pistons ser um comprador. Então o Pistons vai acabar sendo mais um vendedor aí. Vai, sei lá, trocar o Bojan, um Bucks da vida, um Noel. Talvez nenhum dos três. Talvez um B, não sei, cara. Só sei que o Pistons não vai ser um comprador, vai ser um vendedor. E ele fala aqui, vamos virar cada pedra, como sempre fizemos. E se algo aparecer que possa melhorar nossa equipe, eles vão fazer, tá? Ele fala que vai analisar tudo. Nessa deadline não vai acontecer muita coisa, tá? Ali na off-season... Quando chegar o draft aí o bicho pega, cara. Eu acho que ele vai começar a fazer umas movimentações aí. Principalmente porque essa próxima Free Agents é a nossa última Free Agents com espaço no cap. Porque aí começa a renovação de jogadores, dos calouros. Aí fica complicado. A gente vai ter espaço para um contrato máximo e mais alguém, tá? Contando com o Bojan, tá? Se o Bojan sair e a gente receber só contrato ou expirante, a gente pode...
ter aí uns 2 contratos máximos livres. Apesar de ser difícil até né? Sei lá, se quiser dar um contrato máximo pra algum pereba aí também. Mas, cara, é muito provável que a gente dê um overpaid, né? Em algum jogador, algum mendigo aí, algum bagre nessa off-season. Até porque o Pistons, na teoria do James Edwards, e eu acho que o Troy Weaver pensa assim também, o Pistons vai tentar ir para play-in ou playoffs. Quem sabe uns playoffs ali, dá para buscar uns playoffs, né? Em 2023, 2024. Vamos lá. Terceiro e último bloco. É hora das perguntas e respostas aí. Perguntas dos seguidores do canal. Canal não, né? Do podcast. Eu fiz a pergunta lá no Twitter e lá no Instagram, tá? O pessoal fez as perguntas ali no grupo do WhatsApp também. Peguei de tudo que foi canto aqui. Eu vou responder todo mundo. Vou tentar responder todas as perguntas que mandaram. Bem, bora começar aqui com... Eu acho que esse aqui tá no grupo do Pistons, mas... eu não lembro o nome dele. É o @60. A foto dele é o macaquinho com a camisa do Flamengo aqui. Casey deveria ser demitido hoje ou não? Mano, eu não demitiria hoje, tá? Eu demitiria no fim da temporada. Que nem é demitir exatamente, mas fazer o processo que estão prometendo, que é mandar ele pro front office. Ele é um treinador que os jogadores gostam. Ele tem moral lá dentro da franquia, né? Então, demitir assim, eu acho que ficaria... Até pro Pistons o Pistons ficaria meio mal falado assim na liga. E eu sei que o Troy Weaver tá tentando meio que deixar o Pistons com a barra limpa, vamos falar assim. Eu não demitiria ele agora, no meio da temporada. Eu só tiraria ele do cargo de treinador e colocava lá no front office como assistente de general manager lá, ao lado do Troy Weaver. A segunda pergunta do Ednei. Olhando 74778712. Top 10 da atualidade, MVP finalistas em junho. Tá, o top 10 da atualidade da NBA. O MVP e os finalistas da NBA. Bem, eu vou responder logo as 2 últimas perguntas aqui. O MVP, meu MVP no começo da temporada, antes de começar a temporada, eu tava chutando no Luka Doncic. Só que agora eu acho que quem vai ganhar é o Jokic. E se eu fosse votar, eu votaria no Jokic também. Os finalistas da NBA da temporada. Os meus finalistas, cara. Caramba. Bucks. Eu costumo apostar. Faz 3 anos que eu tô apostando no Bucks. Só acertei uma pelo menos. Bucks e no Oeste. Cara, quem pode chegar no Oeste? Cara, eu posso colocar um Clippers aí? Geralmente eu coloco um Clippers, mas nunca chega, né? Sempre sai ali na semifinal de conferência. Cara, eu vou colocar Clippers, vai. Vou ousar Los Angeles Clippers e Milwaukee Bucks. Cara, o top 10 da NBA atualmente. Bem, em primeiro, eu acho que eu vou colocar o Jokic. Cara, é duas vezes MVP seguidas e vai estar vindo pro terceiro MVP agora. Provavelmente ele vai ganhar. Eu vou colocar o Jokic aqui. O meu segundo eu já vou falar quem é, que poderia ser o primeiro aqui, mas eu vou ficar com o Jokic aí. O meu segundo na lista é o Giannis, né? Poderia colocar ele em primeiro, como eu falei, que eu acho que ele é o melhor two-way da liga, talvez. Talvez não, né? Talvez seja o Embiid, o Anthony Davis, sei lá. Mas, cara, o Giannis é impressionante. Meu terceiro jogador da NBA, Luka Doncic, poderia colocar em segundo também. É meio complicado fazer essas listas assim, só na cabeça, sem pensar nem nada. Mas colocar o Doncic aí na segunda posição, eu acho que ele tá em segundo no prêmio de MVP pra essa temporada. Eu acho que ele merece. O quarto,
Caraca, velho, o quarto, Embiid. Vou colocar o Embiid aí. Foi o cestinha da NBA ano passado e esse ano tá brigando de novo pra ser o cestinha. É um defensor muito bom de garrafão. Enfim, Embiid em quarto. Em quinto, Curry. Vou colocar o Curry em quinto. É o atual MVP das finais aí. Não sei, cara. Eu vou colocar ele em quinto aqui. Não. Esquece. Vou colocar o LeBron em quinto. LeBron em quinto e Curry em sexto. O LeBron tá jogando demais. Não tem como eu jogar ele pra longe aqui. Eu acho que ele ia ficar em sétimo. Sétimo ou oitavo aqui. Nessa lista que eu tô fazendo. Bem, o LeBron em quinto. Curry em sexto. E Durant na sétima posição. Kevin Durant na sétima posição. E depois, hein? Tatum. Jason Tatum, talvez. Na oitava. Tá brigando pelo MVP também. Bom defensor. Se eu não me engano, o Celtics é líder da Conferência Leste. Acho que o Tatum cabe aí. Em oitavo, em nono, na verdade. Cara, eu não sei, já me compliquei aqui. Eu vou colocar o Kawhi Leonard, será? Meu Deus, cara, não sei. Não sei. Deixar o Kawhi aí, vai. Porque nos playoffs ele costuma virar um outro jogador. Na temporada regular ele geralmente nem mal joga metade da temporada. Mas eu vou deixar o Kawhi aí na nona posição. Na décima. Rapaz, complicado. Vou deixar em aberto aí a décima, não sei, cara. Pode falar a verdade, com convicção mesmo, só tenho o meu top 3 aí. Que é o Jokic, Giannis e Luka Doncic. O resto é tudo chute praticamente. Não tem uma definição para quem são esses 10 melhores jogadores da NBA atualmente. Bem, a terceira pergunta, Bruno Leite. Lá no Twitter também. Você mandaria o Bojan Bogdanovic ou prefere trocá-lo enquanto ainda há valor? Cara, eu disse isso no Twitter essa semana. Eu faria o que o Troy Weaver fizer. Sabe, eu não sei ainda uma resposta correta para essa pergunta, porque eu manteria ele, mas se a proposta fosse boa, eu também trocaria. Porque ele já tem seus 33 anos, e se ele ficar no Pistons essa temporada e não sair lá na off-season também, lá nas trocas no dia do draft, acho que seria bom o Pistons manter. Se a proposta for boa, a pique desprotegida aí que o Pistons quer e, sei lá, mais algum jovem normalzinho aí, só para bater salário, ou um jovem e um cara para bater salário, talvez eu trocaria, não sei. Talvez eu manteria também, eu não sei responder essa pergunta. A quarta pergunta é do Charlitario, lá no Twitter. Eu acho que ele tá no grupo do Pistons, lá no WhatsApp também. Dennis Rodman foi revolucionário quando jogava no Pistons? Dennis Rodman foi revolucionário quando jogava no Pistons. Cara, ele era um ala que pegava muitos rebotes e defendia bem. Eu não sei se ele foi revolucionário, mas ele é meio que um fenômeno da natureza, porque ele foi draftado muito velho já. E, cara, ele só sabia defender e pegar rebote. Era isso que ele sabia. Ele não sabia fazer absolutamente nada na questão ofensiva, do lado ofensivo do jogo. Eu não sei se ele foi revolucionário. Eu acho que não, cara. Ele, lá no... inclusive, eu vou falar uma coisa sobre o Rodman aqui. Geralmente, nas mídias, você só vê o Rodman com a camisa, com a jersey do nosso rival, né? Mas, mano, o Rodman, o melhor dele foi no Pistons. Ele é bicampeão no Pistons, ele foi All-Star no Pistons, ganhou 2 vezes o prêmio de defensor no ano em Detroit. E no Bulls ele não teve esses prêmios aí, apesar dos 3 títulos que ele teve lá em Illinois. Eu não acho que o Rodman foi um cara revolucionário, então. Mas eu concordo, muita gente não concorda, mas eu acho que a camisa dele deveria ser aposentada pelo Pistons. Eu manteria isso daí. A quinta pergunta, Trindade, acho que é o nome desse daqui. Lá no Twitter também.
@utrindadex. Pensando no draft na loteria, se não conseguirmos pegar o Embi, quem deveríamos pegar? Scoot Henderson? Não me parece a melhor escolha, se já temos o Jaden Ivey. Cara, na verdade, eu não dou a mínima pro Jaden Ivey se a gente pegar o Scoot. Calma, eu já vou explicar. Não que eu odeio o Ivey, eu não gosto de jogador ruim, que tá jogando mal, cara. Eu era o maior hater do Killian Hayes, mas agora eu sou um dos fãs do Killian, já que ele tá jogando bem. Só que eu tô levando em consideração o seguinte. Mano, não dá pra fazer um time com 15 jogadores draftados, entende? Se a gente tem a oportunidade de pegar o Ivey e usar o valor dele que ele tem. Por exemplo, a gente não vai conseguir trocar o Killian Hayes. Qual é o valor do Killian? Praticamente nenhum. Então a gente pega o Ivey e tenta trocar por um ala. Algum ala aí que tá no mercado. A gente usa esse valor do Ivey e tenta trocar. Caso o Pistons caia na pick 2, tá? Na pick 2, cara, eu não concordo com o pessoal que diz que o Scoot é geracional. Eu acho que geracional, essa palavra, ela acaba se tornando banal, o pessoal fala tanto. Eu acho que só alguns jogadores são geracionais, assim, tipo o Luka Doncic, o Zion Williamson e o Embi agora. Eu acho que esses caras são geracionais, mas não é o mesmo que o Scoot aí, Scoot Henderson. Mas eu escolheria o Scoot na pick 2. Primeiro eu veria o que poderia acontecer, certo? Geralmente o pessoal fala Scoot na 1, o Ivey na 2 e o Cade jogando na 3. Eu poderia testar isso daí, não teria problema nenhum, porque testar não vai matar ninguém. Mas eu acho que não daria certo, né? Eu acho que não daria muito certo. O Cade, ele tem uma altura ali que pode jogar na 3, mas o problema é que ele não é atlético, né? Então isso aí seria um problema. E defensivamente, ele defendendo caras maiores não é bom. O Cade defendendo guard, aí sim, aí é o bom dele. Ali no 1 contra um guard, seja rápido ou lento, ele é bom defendendo, justamente porque ele é um guard alto e longo. Tem braços longos aí. E sim, respondendo a pergunta, eu escolheria o Scoot aí na pick 2. Pergunta do Mário, que é lá do grupo do Pistons no WhatsApp. Ele tem uma página também, se alguém quiser seguir, Azeia Livres BR, que é em homenagem ao Azeia Livres aí, o maior fã do Livres no mundo, né? Não sei se a mãe dele gosta tanto do Livres assim. Eu gosto e tal, mas o Mário é fanático, mano, pelo Livres. Vamos lá, pra pergunta dele. Quanto você espera que o Casey e a comissão técnica sejam demitidos? E quem você traria no lugar? Boa pergunta. Eu acho que o Casey não vai ser demitido, que ele vai cumprir o último ano de contrato dele, que vai terminar no fim de 2023, 2024. Ele termina esse contrato e vai pro front office, como eu disse lá na primeira pergunta. Ele vai pro front office e eu não acho que ninguém vai ser demitido também. Muita gente não acha, mas eu acho que o Pistons tem bons auxiliares técnicos, tá? Eu acho que é um pessoal ali que já tem trabalhado bastante na NBA, é bem cogitado em outros times, geralmente alguns deles costumam fazer muitas entrevistas. Se eu fosse chutar, eu chutaria que é um dos dois principais auxiliares do Casey, que são o Jerome Allen e o Rex Kalamian, tá? É um desses dois aí, se eu fosse chutar. Mas também tem outros auxiliares aí na NBA. Eu não acho que vai ser um cara que já foi treinador em algum momento. Se o Pistons não quiser contratar nenhum dos dois auxiliares do Casey, né? Eu não acho que, como eu disse, eu não acho que o próximo treinador já tenha sido treinador na NBA em algum momento. Eu acho que ele é um auxiliar aí de algum time. No Bucks tem um lá, eu não vou lembrar o nome deles agora. No Bucks tem um, no Six tem outro. Então eu acho que dá pra gente ficar de olho aí. Só que só lá pro fim de 2023, 2024. E mais uma vez, chutando, eu acho que será Jerome Allen ou Rex Kalamian. Bem, a próxima pergunta é do Space City BR, que é um podcast do Rockets. Para quem quiser ouvir aí, eu costumo escutar os episódios dele também. Eu costumo ouvir os podcasts de outras franquias, até para ficar antenado, né? Às vezes a gente não consegue assistir todos os jogos. Eu tenho o League Pass aqui, mas todos os jogos não tem como assistir, né? Geralmente é um jogo por horário.
além do Pistons, né? Se tiver o Pistons, eu não assisto nenhum ala, só o Pistons mesmo. Enfim, a pergunta dele aqui, se eu não me engano é meu xará, inclusive, tá? O nome dele é Matheus. Expectativas para off-season. O que pode ser construído na próxima temporada para o nosso Pistão? Acredita na possibilidade de alguma troca de impacto na off-season que eleve o patamar do time, além da chegada de um cara como Scoot ou Wemby no draft? Se sim, quem? Algum nome te agrada? Boa pergunta aí, obrigado pelo Space City BR por mandar a pergunta. Como eu disse, estou sempre de olho, não, de ouvidos lá no podcast de vocês. Então, eu tinha pensado numa troca envolvendo o Ive pelo OG Anunoby, lá do Raptors. Só que é meio complicado você trocar um cara que foi pick 5, acabou de ser pick 5 e com 1 ano de contrato, com 3 anos de contrato na verdade, né? Ele só cumpriu 1 ano de contrato. Ali na off-season, ele ainda vai ter mais 3 anos pela frente e a gente trocar ele assim por um OG Anunoby que tá muito bem, é um dos melhores defensores aí na temporada, vários roubos de bola por jogo, mas que o contrato tá terminando, né? Claro que a gente poderia fazer uma troca com a promessa de renovação e ele aceitando já essa promessa, né? E renovando com o Pistons depois, mas cara, o contrato vai ser alto, né? Mas eu acho que ajudaria o Pistons. Mas nessa situação, né? Que como o Space City BR falou, se chegar o Scoot e o Wemby, né? Porque a nossa, eu acho que o Pistons vai tentar alguma coisa grande nessa off-season. Na off-season, tá? Não no meio da temporada aqui na deadline. Eu acho que o Pistons vai tentar alguma coisa. Eu não sei o que é, tá? Mas eu acho que o Pistons vai tentar contratar o Jeremy Grant, se ele não estender o contrato, né? Trazer de volta o Jeremy Grant. Quem sabe contratar o Kuzma. O Kuzma, pra quem não sabe, é de Michigan. Tem os laços dele aqui lá em Detroit, né? E quem sabe esses caras aí, eles vão estar no mapa do Pistons, cara. Aí no radar do Pistons. Eu acho que o Detroit vai conversar com toda essa galera, vou conversar com todo mundo aí que tiver disponível. Pistons tem dinheiro, né, pra dar aí na off-season, mas vai depender do jogador que a gente pegar nesse draft. Por exemplo, a gente cai pra pick 3 e pega um ala, tá? A gente pega um ala. Aí eu não sei se a contratação na free agent seria um ala, né? Eu acho que não acontecerá praticamente nada aí na off-season, a não ser trazer algum ala pivô aí, eu não sei, cara. O Grant pode jogar na 4 também, né? O Kuzma também. Só que o Pistons tá tentando jogar com 2 pivôs ao mesmo tempo. Mesmo assim, se eu tiver a oportunidade de trazer Grant ou Kuzma, eu colocaria o Stewart no banco, né? Sem pensar 2 vezes. Inclusive no banco ele ajudaria muito. Aqui, outra pergunta do Mário, o Azia Livre Brasil. Bojan, se não for trocado nessa deadline, vai valer mais do que 2 picks de segunda rodada na off-season? Cara, eu acho que o valor dele ainda vai ser alto. Na verdade, vai ser a mesma coisa na off-season, porque ele ainda vai ter 2 anos de contrato, sendo que o segundo ano de contrato é um team option, né? Então eu acho que o valor dele será o mesmo. Eu acho que vai ser muito menor lá na deadline da temporada que vem. Aí eu acho que também o Pistons não vai querer trocar, porque, né, já vamos estar tentando aí para play-in, como eu falei no podcast inteiro, nesse episódio. Então eu acho que esse não é o valor dele, 2 piques de segunda. Mas o valor dele pode cair, né? Por exemplo, ele fica 23, 24 inteiro com o Pistons, aí ele vai expirante ali na última temporada dele do contrato. Aí o valor dele já não é quase nada, né? É uma pique de segunda e um cara para bater salário, só isso. E próxima pergunta do Nicolas, que é o administrador do The Freud Brasil lá no Twitter. Para quem quiser seguir lá, tá lá no tweet fixado lá da minha página, o Pistons Brasil Underline. Para quem quiser, tá todos as páginas dos administradores aí do Pistons. A pergunta dele: considerando o azar do Pistons em loteria em geral, se o Pistons cair para uma escolha 5, o Troy Weaver deve fazer a troca ou manter a escolha? Valeu pela pergunta aí, Nicolas. O Pistons realmente tem azar em loteria, mano.
Eu acho que o Pistons participou de 14 loterias, desde que ela foi inventada ali em 82, 83, por ali. Ela foi inventada e o Pistons só subiu uma vez, cara. E uma oportunidade o Pistons subiu na loteria, que foi justamente ali na loteria do Cade, que a gente pegou a pick 1. O Pistons tinha a a segunda pior campanha, perdão. A segunda pior campanha e nós pegamos a pick 1 na loteria. Subimos aí pela primeira vez na história. Pra falar a verdade, eu não tô confiante que a gente vai pegar pick 1 ou 2. Eu acho que a gente vai acabar caindo pra pick 4 ali. Se tivermos sorte, uma pick 3, quem sabe. Eu acho que o Troy vai manter a escolha. Não tem por que trocar, sabe? Até porque, tirando ali o Scoot, que é um guard, a gente tá precisando de um ala e nessas posições aí tem wings, né? Tem jogadores que jogam ali na 2, na 3, até numa 4, se tu quiser. O Miller, Brandon Miller, o Whitmore, Cam Whitmore, os irmãos Thompson, né? Então, basicamente isso. Tem alas ali, praticamente nenhum guard. A gente tá precisando de alas, né? De wings, forwards também. Jarvis Walker também, tô de olho aí nesse cara de Houston. Enfim, esses caras aí, eu acho que o Troy Weaver, ele gosta de algum deles, e eu acho que o Troy Weaver não iria fazer uma troca, justamente porque tem alas disponíveis nessa posição que a gente pode sair ali, na pick 4, pick 3, pick 5, pick 6, etc. Outra pergunta do Mário aqui, o Azeia Livres Brasil, mandou 3 perguntas. Considerando uma pick entre 3 e 7, como eu falei aqui na pergunta anterior, quem seriam suas escolhas? Na pick 3 e 7. Eu já tenho uma opinião formada no momento, né? Obviamente vai mudar muito ainda, de acordo com que a temporada lá do college vai andando. Eu tô assistindo vários jogos aí da galera do college. Tô assistindo também o Embi lá na França. Todos os jogos dele geralmente são de tarde, né? Eu consigo assistir, até porque passa o primeiro quarto, para quem quiser assistir também. O primeiro quarto passa no YouTube da NBA. E depois eles colocam lá no aplicativo da NBA, o aplicativo oficial deles, eles colocam o jogo do Embi, tá? O Scoot eu também assisto às vezes, mas geralmente os jogos do Ignite, de League Ignite, começam muito tarde. Mas eu costumo assistir alguns jogos dele também. Bem, nas escolhas de 3 a 7, né? A minha pick 3 no momento seria o Brandon Miller. Cara, eu sempre falei na temporada passada, naquela época lá de draft, que tu quando for analisar um prospecto, tu não pode ter um preconceito em relação a esse jogador, a esse jovem. Só que, cara, eu tive com o Brandon Miller, sabe? Antes de assistir o Brandon Miller, eu olhava pra ele assim e falava, cara, é basicamente só um cara que chuta e, sei lá, defende um pouco e tem dificuldade pra infiltrar. Não gostei. Eu ficava de olho lá nos outros e tal. Só que, mano, eu fui assistir o jogo do Brandon Miller, assisti uns 4 jogos seguidos dele lá em Alabama. Mano, o cara é incrível. Arremessando, ele claro, ele tem problemas ali na infiltração, mas ele é melhor que o Jabari, por exemplo, né? Nisso, ele é melhor criando o próprio arremesso do que o Jabari, né? Ele não é um defensor melhor que o Jabari Smith, né? Mas o Brandon Miller é um cara muito interessante. Chuta 50... melhorou agora o aproveitamento de quadra dele. Ele estava chutando 40% dos arremessos de quadra. Nos últimos jogos ele está chutando quase 60%, né, nos arremessos de quadra. Nos arremessos de 2, tá? Na verdade. E 45% nas bolas de 3. E é um volume muito alto, tá? Então ele seria a minha escolha número 3 aí nesse draft, por enquanto. Agora, pick 4, pick 5, pick 6. Eu gosto dos irmãos Thompson. Principalmente o Amen Thompson, que é o irmão bom, né? Não que o outro não seja, mas esse é mais conhecido por ser o irmão melhor. Ele é um cara eu acho que ele é um pouquinho mais alto, posso estar errado, mas eu acho que é a mesma coisa que o irmão. Só que ele tem uma envergadura maior do que o Alzar, que é o irmão gêmeo dele. O Amen, ele tem um problema muito grande, que é o arremesso dele, cara. O aproveitamento dele no lance livre é horroroso. Ele não consegue fazer nada, chutar de 3, mid-range, nada. Ele tem muitos problemas. E, cara, o problema dos dois irmãos aí
é que eles jogam no Overtime Elite lá, que é uma liga bizarra, cara, que é basicamente um monte de adolescente é um nível muito baixo, tá? Ninguém defende e tal, é meio complicado, mas eles são jogadores talentosos. São dois guards forwards aí que podem jogar na 1, na 2 ou na 3. Eu acho que o Alzar, que é o irmão ruim, entre aspas, tá? Ele não consegue jogar na 1, mas o Amen consegue jogar na 1. Mas ele joga na 3, na 2, na 3. Ele é um ótimo passador, ele e o irmão dele. Só que ambos têm problemas aí nos arremessos. Apesar disso, o Alzar é melhor, tá? O Alzar não é ruim, mas não o mesmo que o irmão dele, o Amen, tá? Cara, basicamente isso. O meu problema com ambos é que, como eles são arremessadores ruins, o Pistons teria muitos problemas para desenvolver esses caras, levando em consideração que o desenvolvimento no Pistons é horrível. Se não for horrível, é ruim, né? Os jogadores que entram bons saem ruins daqui do Pistons. Então seria meio complicado aí essa evolução, principalmente por causa do arremesso, porque o Pistons tem muitos problemas em mecânica de arremesso, mudando mecânica de arremesso de jogador. A maioria deles ficam com problemas aí no decorrer do começo da carreira, tá? No primeiro e segundo ano e tal. Bem, eu acho que a minha escolha número 4, além dos irmãos aí, poderia ser o Cam Whitmore. O Whitmore é a mesma coisa, ele tem problemas no arremesso, seria um problema pro Pistons, mas ele é um cara muito atlético. Ele não é tão alto assim para um 3, um cara que joga na 3, mas ele é muito atlético, ele é muito explosivo, ele lembra vários caras atléticos, por exemplo, o próprio o Miles Bridges, lá do Charlotte Hornets, que jogou em Michigan State, ele lembra um pouco disso. Muita gente não gosta que eu fale disso, mas acho que ele lembra um pouco o Okoro, quando o Okoro jogava em Auburn, tá? O Isaac Okoro do Cavs agora. Cara, basicamente isso. O meu prospecto preferido, além desses, tá? Claro que eu tenho sempre um alerta vermelho para todos aqui, principalmente depois do Embiid e do Scoot, né? Que você começa a ver muito mais problemas nesses caras. Mas eu gosto muito do Jarvis Walker. Ele foi para Houston, que é o melhor time do país, lá no college de basquetebol. Mas mesmo assim ele consegue ser o segundo melhor jogador ali do time, ao lado do Sasser, que é um point guard lá já também veterano. E, mano, o Jarvis Walker, ele é um cara de 2,3 de altura, que tem uma envergadura de 2,18. Ele tem um motor assim, parecido com o do Isaiah Stewart, sabe? Ele defende todas as posições que tu mandar ele defender. Ele chuta 40% de 3, só que o volume nos arremessos dele é muito baixo, tá? Ele não tem tanto espaço assim no ataque para ele mostrar o talento dele e tal. Mas mesmo assim, eu acho que ele vai acabar subindo aí no draft. Que o Jarvis Walker é muito bom, cara. É bem interessante esse jogador. Cara, basicamente é isso. Depois disso eu não tenho um favorito assim pra sair. O Grady Dick é interessante também, que joga em Kansas. Cara, o Jet Howard, que é filho do Howard, né? Que jogou em Michigan. Que jogou no Heat também na NBA. Ele é filho dele. Aí ele joga lá em Michigan. Quem sabe fica em Michigan mesmo, né? Vindo pra Detroit. Quem sabe? Mas eu acho que ele vai sair ali no final da loteria ou depois da loteria. Cara, é basicamente isso. Bryce Sensabag, né? Anthony Black é interessante. Cason Wallace. Keontae George, de Baylor. Esse daí eu me lembro muito do... Sei lá, ele pode ser um Booker, pode ser um Tyler Hero da vida. Mas ele também pode ser um Book Knight, né? Um Book Knight que o Troy Weaver gostava muito, inclusive. Foi pro Hornets lá e sumiu do mapa. Nem sei mais o que aconteceu com o Book Knight. Próxima pergunta. Basquetebol 131 Zone. Lá no Twitter também ele tem uma página lá. Segue lá ele, pessoal. @basket, tá? Em inglês. 131 Zone. Tá? Pensando hoje, qual seria melhor? Um backcourt com Cade Ivey ou Killian Hayes? A minha escolha seria Cade e Killian Hayes. Aí você se pergunta, por quê? Porque o Killian defende, ele tá chutando bem de 3 ultimamente.
E o Ivey, pelo estilo de jogo dele, que tem muitos problemas defensivos, eu colocaria ele de sexto homem. Eu acho que o futuro dele na liga pode ser esse, como um sexto homem ali, ajudando na pontuação, vindo do banco e tal. Eu prefiro o Cade e Killian no momento, tá? No momento, Cade e Killian e o Jaden Ivey vindo do banco. E a última pergunta aqui para fechar do Rodrigo, que é o administrador do The Tank Pistons lá no Twitter, tá? Acho que ele tem Instagram também, quem quiser seguir aí, The Tank, o D de Detroit mesmo, né? O DE, e o tanque de tanque normal, o nosso tanque eterno aí do Pistão, underline Pistons, The Tank underline Pistons lá no Twitter. A pergunta dele, o que esperar de Bey, Isaiah Stewart e Killian Hayes na próxima temporada, caso eles não sejam trocados? Acho que só o Bey tem chance de ser trocado, né? O Killian talvez, mas eu acho que o Bey principalmente tem chance. Cara, eu simplesmente espero que o Stewart continue aí no seu desenvolvimento para ser um pivô, um ala pivô, né? Um 4, que chuta de 3, que chuta uns mid-range também e que defende qualquer posição. Eu quero que continue sendo assim, o que ele é hoje praticamente, né? Só melhorando aí na bola de 3. Só que eu acho que ele estava machucado nesse momento, né? Mas ele melhorou muito, né, nas bolas de 3 nessa temporada. Mostrou aí que ele pode ser um big man chutador. Então, ambos são roleplays aí, né? O Killian e o Stewart. Então, eles vão manter o bom desempenho. Pro Killian a mesma coisa, ser um bom defensor, continuar sendo um bom defensor e um passador interessante. E quem sabe, se ele for titular ao lado do Cade, né? Ajudar o Cade aí a não ficar sobrecarregado na defesa, porque com o Ivey em quadro, o Cade fica meio pesado para ele, justamente porque ele tem também um volume muito alto no ataque. O Bey, cara, eu acho que o Bey vai ser trocado, não acho que ele continua no time, mas se ele continuar, o meu sonho pro Bey, cara, nesse momento, é ser um 3&D. Eu só preciso que ele seja isso, que ele seja o Isaiah Livers, e de vez em quando ele infiltre lá, só isso, cara. Não é tão difícil assim pra eles, sei lá, cara. Fica parado na zona morta, espera um arremesso aí de open lá e chuta. Basicamente isso, e eu espero que seja isso. Não acho que ele vai querer. Ele gosta mesmo de dar pump fake, dar side step lá. Cara, enfim. Eu queria que ele fosse um 3&D, mas eu não sei se esse é o objetivo dele. Bem, foi isso, pessoal. Os 3 blocos aí. Como de costume agora, né? Acho que todos os episódios vão ter 3 blocos. Ou 2, né? No mínimo 2, mas às vezes 3. Acho que eu perdi um pouco a mão aqui nesse episódio, foi até meio longo. O primeiro foi 1 hora, mais ou menos. Esse tá 1h30 por aí. 1h20, 1h30 por aí. Mas é isso. Quem quiser seguir aí as nossas páginas, pela 30ª vez que eu tô falando isso, é só... Eu vou deixar o link aí na descrição, tá? O link de um agregador de links, beleza? Aí vai estar aí o link do Twitter, o link do Instagram. Se você quiser ouvir nosso podcast em outros agregadores de podcast também, você pode. Eu consegui colocar no Google Podcast, consegui colocar no Deezer e só nesse por enquanto. No Spotify, YouTube e é isso. Valeu, pessoal. Até semana que vem.